Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, a leitura de hoje vem de Daniel, capítulo 10, uma visão em que Daniel vê o próprio Senhor Jesus e em seguida, para ter entendimento dessa revelação, nós vamos ver nesse capítulo uma batalha que acontece nas regiões celestiais. Um anjo vem para dar entendimento a Daniel dessa visão, mas ele é impedido durante um período de 21 dias. Nessa ocasião é que Daniel vai jejuar durante 21 dias, e esse é um capítulo bastante conhecido quando durante esse período de jejum, quando a resposta já tinha sido enviada, a oração de Daniel, mas essa resposta estava travada nas regiões celestiais. Miguel, um dos anjos de patentes mais altas no céu, vem para ajudar esse outro anjo a poder chegar a Daniel com a sua resposta. Muitas pessoas interpretam nesse capítulo que quando nós oramos, às vezes a bênção já foi liberada, mas existe um processo, um tempo, uma batalha até ela chegar a nós. Mas mais do que isso, quando uma pessoa está buscando conhecimento de Deus, ou quando nós estamos orando por um familiar, por um amigo querido, nós precisamos compreender que nas regiões celestiais há batalha para que essa revelação, esse entendimento seja entregue. De qualquer maneira, seja um aspecto ou outro, nós temos certeza de que você vai ser abençoado com essa leitura, uma leitura mais curtinha, então te convidamos a acompanhar conosco até o final, Daniel capítulo 10, e ao final queremos orar pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, inclusive por maior revelação de Jesus para nós e para os nossos familiares. Vamos começar pedindo ao Espírito Santo entendimento, então. Sim, vamos orar então. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E nós colocamos agora, Pai, essa live, esse momento devocional, pedindo que o Senhor abençoe a cada um de nós, trazendo revelação, trazendo direção, trazendo respostas, se revelando a nós. Nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Fale conosco, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então. Nesse contexto, Daniel já era um idoso. Por mais jovem que Daniel pudesse ser quando ele foi levado da cidade de Jerusalém para o exílio na Babilônia, mesmo que ele fosse um pré-adolescente como os nossos filhos são hoje, Daniel teria no mínimo 60, já próximo de 70 anos. Muitos comentaristas acreditam que se Daniel já era um jovem próximo da idade militar, quando ele foi levado para o exílio, é possível que ele já tinha quase 90 anos de idade. Mas certamente aqui diz que essa visão veio a ele no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Isso foi depois do reinado de Dario, aquele que encontrou Daniel no contexto em que ele foi jogado na cova do leão, depois do reinado de Belsazar, filho de Nabucodonosor, e depois de um reinado de mais de 4 décadas de Nabucodonosor na Babilônia. Então aqui Daniel já é um idoso, e ele relata em Daniel capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Algumas tradições falava de um longo tempo, mas esse longo tempo, na verdade, significa um momento de batalha, uma aflição que duraria bastante tempo. Na visão que ele teve, ele entendeu a mensagem. Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho, tampouco usei essência aromática, até que se passaram 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava em pé à margem daquele grande rio, o Tigre. Olhei para cima e vi um homem vestido de linho, como um cinto de ouro puríssimo de ufaz na cintura. O seu corpo era como crisólito e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas acesas e os seus braços e suas pernas como um reflexo de bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Daniel claramente tem uma visão do próprio Senhor Jesus. Bem no início desse capítulo, após colocar o contexto histórico em que ele recebeu a visão e esclarecer que essa visão falava de uma verdade e também de um momento de dificuldade, ele tem essa visão que nós lemos nesses últimos versos, claramente a própria pessoa de Jesus.
E ele diz no verso 7, somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tal pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu escutei o que ele dizia, e ao som da sua voz, caí desacordado com o rosto em terra. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Isso é certamente um anjo falando a Daniel, assim como o Isaías foi tocado por um anjo no seu lábio, aqui um anjo vem e toca Daniel recuperando as suas forças. E no verso 12 diz que esse mensageiro da parte do Senhor, esse anjo fala a Daniel, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui não se referindo a nenhum homem ou nenhum governante humano, mas nas regiões espirituais, demônios que atuavam sobre aquela região, resistiram a mim durante 21 dias, todo esse período em que Daniel está jejuando e chorando, buscando entendimento. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos dias que virão, pois a visão se refere a uma época futura. Esse anjo está dizendo a Daniel, essa revelação de Jesus e o entendimento do que significa conhecer Jesus não é uma mensagem apenas a você ou ao povo de Judá, de Israel, mas a todo o povo de Deus. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser com aparência humana tocou os meus lábios, eu abri a boca e comecei a falar. Disse aquele que estava em pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como pode este teu servo conversar contigo, meu Senhor? As minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser com aparência humana tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: Não tenha medo, você que é um homem muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: Você sabe por que vim até você? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nesta luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Esse texto é muito interessante, tem várias revelações, mas nós queremos nos ater hoje ao fato de que desde o primeiro dia em que Daniel orou ao Senhor, a resposta foi enviada a ele. E essa resposta, mais do que qualquer bênção que nós possamos imaginar, para as nossas próprias vidas, é a resposta da revelação que Daniel tinha tido. Daniel não estava jejuando por causa de um carro que ele queria comprar, de uma viagem que ele queria fazer, ou de nada material. Não que seja errado orar em favor dessas coisas, mas Daniel estava orando durante esses 21 dias e sofrendo, chorando, esperando de Deus uma resposta com esperança, porque ele queria ter entendimento da revelação que ele teve daquele homem vestido de linho. Ou seja, quando nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, quando nós queremos viver a vida que Deus tem para nós e entender melhor os mistérios acerca do reino de Deus, no mundo espiritual existe uma batalha, como nós vimos neste capítulo. Aqui mostra seres que atuam nas regiões espirituais, tanto no aspecto maligno, demônios que atuam de forma organizada, assim como exércitos de anjos também que
que da parte do Senhor, a Bíblia diz que os anjos são seres que Deus envia para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles também vêm para servir e batalhar em favor do povo de Deus. E esses anjos também têm hierarquias. Infelizmente, há muitos livros detalhando coisas que a Bíblia nunca falou sobre Miguel, sobre Gabriel. E nós temos que tomar muito cuidado com esses conteúdos que são escritos acerca da Bíblia, ao invés de ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo a entendimento. Daniel não foi a outros livrinhos, Daniel não foi nem mesmo conversar com muitas pessoas, ele se dispôs pessoalmente a jejuar, a buscar o Senhor até que ele entendesse a revelação que ele tinha. E é isso que eu e a Rafa queremos orar por nós mesmos, Sim. por você e pelas nossas famílias, para que o Senhor nos dê, como Daniel demonstra nesse capítulo, um coração humilde para buscar o Senhor, na certeza de que a resposta já foi enviada. É só uma questão de nós aguardarmos em Deus nessa condição de humildade, de oração, de jejum, o que for necessário para nós recebermos uma maior revelação do Senhor Jesus. Sim, e hoje também nós podemos orar para que sejam essas batalhas que talvez no mundo espiritual, por respostas que vocês estão esperando, que nós estamos esperando, Sim. bênçãos que já estão liberadas, respostas que já foram dadas da parte de Deus, mas elas ainda não foram apropriadas por nós não recebemos ainda, seja por uma guerra espiritual ou que está acontecendo no mundo espiritual, assim como aqui mostra essa resistência, que nós possamos orar também contra toda a resistência nas nossas vidas para receber aquilo que já é promessa de Deus, aquilo que já é plano e propósito de Deus sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Sim. Então vamos orar pedindo ao Senhor para trazer que Ele envie mais anjos se for necessário, que Ele envie esse reforço, anjos que não vão ser paralisados. Amém. Para que as nossas bênçãos, para que as respostas, para que as revelações de quem Deus é na nossa vida, na nossa família, cheguem até nós. Amém. Eu tenho um amigo que quando ora por anjos, ele pede: Senhor, envie anjos que não possam ser parados. Essa é uma oração interessante. Deus vai enviar quem Ele quiser, mas o fato é que nós clamamos, como o salmista muitas vezes diz: apressa-te, Senhor, em meu auxílio. Age de modo que nada vai impedir a bênção do Senhor. Qualquer coisa que Deus tenha para as nossas famílias, nós queremos receber. E olha que interessante, umas palavras das que lemos, eu quero destacar aqui no verso 19, quando o anjo se encontra com Daniel para lhe dar entendimento, ele diz: não tenha medo. Então eu e a Rafa reafirmamos essas palavras que vêm das Escrituras Sagradas, uma mensagem que vem desse anjo do trono de Deus, e não é uma mensagem apenas para Daniel, nem apenas para Israel, mas para todo o povo de Deus, quando diz: não tenha medo. E eu gosto da segunda parte, não tenha medo. Você é um homem muito amado, você é uma mulher muito amada, essa é a palavra de Deus, e conclui dizendo que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Muito obrigado, Pai, pela sua preciosa palavra, que sempre nos encoraja a olharmos para o Senhor. Como o salmista diz, os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Quanto mais nós olhamos para nós mesmos ou para pessoas ao nosso redor, mais nós temos possibilidade de nos decepcionarmos, de frustrarmos, de estarmos, Pai, desanimados. Mas quanto mais olhamos para o Senhor e recebemos as suas palavras, somos encorajados como Daniel foi nessa visão, apesar da tribulação que ele passou, da batalha espiritual que ele contemplou naqueles dias durante a sua oração e jejum. O Senhor nos encoraja, o Senhor reafirma o seu amor, declara a tua paz, renova as nossas forças, e por isso nós te damos graças, Pai. Eu e a Rafa oramos também com essa pessoa que está conectada conosco, pelas nossas famílias, pedindo uma maior revelação do Senhor Jesus. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir. Amém. Dá-nos um coração de entendimento, e tudo que já foi enviado dos céus, da parte do Senhor para nós, independente se foi ontem, se foi há 21 dias atrás, se já foi há anos atrás, quando oramos pela primeira vez, nós queremos, Pai, em nossas vidas, Amém. tudo que o Senhor tem para nós, de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado. Dê ordens aos teus anjos, Pai, te pedimos, em nosso favor, ordena os teus anjos em favor dos nossos familiares. Eu oro por aqueles como a minha mãe que estão no hospital, internados,
internados, aguardando um tratamento de saúde ser Sim, concluído, Pai, libera, para Pai, desfrutar libera esses saúde plena. tratamentos. Eu oro por aqueles que estão aguardando uma porta de trabalho. Sim, Eu oro por Pai, aqueles que estão libera orando essas pelos seus oportunidades. cônjuges, pelos seus filhos. Amém, Cada motivo de Senhor. oração Traz as que é curas, colocado diante do as Senhor, provisões, nós chamamos em a nome de existência, Jesus. pedimos que o Senhor repreenda e tire do nosso caminho todo o embaraço, todo o impedimento, Sim, tudo meu que Pai, não em nome provém de do Jesus. Senhor. E dê ordens aos teus anjos, Pai, para que venham trazer as tuas bênçãos, as tuas revelações, entendimento, forças renovadas para nós, de acordo com a necessidade de cada um. Nós te louvamos pela tua palavra, Pai, que é tão preciosa. Sim, Mais meu do que Pai. tudo, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para vivermos com entendimento, com humildade, a tua poderosa palavra. Nós te louvamos, Pai, te amamos, queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, o nosso Senhor Jesus, e a unção do teu Espírito. Tudo que o Senhor tem para nós, recebemos com ações de graças e oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe muito sua vida, sua família. Bom dia aí para Marlene, para Cris, que está aí com a gente, a Cristina. Que Deus abençoe a vida de vocês. E cada um que está aqui online conosco, ou vai estar ao longo do dia, ou vai estar pelo YouTube, pelo podcast. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E tenha um dia muito, muito abençoado. Assim seja. Até amanhã. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Que Deus abençoe muito a sua família. Nós amamos vocês. Um abração.